é um retrocesso. Primeiro que a gente precisa entender que as Threadwives, elas são muito mais por uma pressão do que por uma escolha. Bom, acho que a gente precisa olhar em perspectiva essa história das Threadwives, porque primeiro que a condição das mulheres, ela sempre esteve em função dos objetivos dos homens. A gente vive numa sociedade patriarcal, e isso não é uma opinião, isso é um fato, né? Estruturalmente um fato. E em alguns momentos é interessante economicamente manter as mulheres na linha de frente, nos ambientes de trabalho, né, produzindo riqueza, e em outros é importante que elas estejam dentro de um espaço de controle. E nenhum espaço é mais controlável que o ambiente doméstico, né, o ambiente da casa. Acho interessante porque a gente está falando de um grupo que trabalha com a ociosidade, né, porque veja, é uma vida sem uma rotina, é uma vida que é hedonista, que está dentro do campo dos prazeres, mas que de alguma maneira reflete algo que é escravizante. E esse é o ponto que eu gostaria de chamar. Nenhum problema as pessoas escolherem aquilo que elas querem para a sua vida. Nenhum problema das pessoas encontrarem, reconhecerem os seus desejos e os seus objetivos. A única coisa que a gente não pode esquecer é que existem aspectos legais estruturantes nessa relação chamada casamento. O casamento é uma sociedade. E uma sociedade que tem como objetivo salvaguardar bens. A gente está falando de patrimônio. E uma parte importante das mulheres vive uma coisa chamada violência patrimonial. Então, quando uma mulher ela abdica da sua carreira, quando uma mulher ela se submete a ter os seus bens e o patrimônio que ela divide com o marido administrado apenas por ele, ela pede acesso a algo que diz respeito à vida dela, que diz respeito ao futuro dela, diz respeito à história dela. Então, atrás dessa glamorização existe algo pouco divulgado, que é esse total distanciamento e a total alienação dessas mulheres com relação à gestão do patrimônio dessa família e dos direitos a que ela tem acesso. Então, assim, é interessante porque as Threadwives, elas, embora tenham tempo para fazer tudo, elas não fazem aquilo que é mais dramático dentro do ambiente doméstico. Nunca vi uma Threadwife lavando banheiro, nunca vi uma Threadwife. Ou seja, são mulheres que se dedicam para a vida doméstica, mas que contratam outras mulheres numa condição de precariedade para fazer este trabalho do qual elas não vão se dedicar. Então, assim, parece algo pouco prático e pouco realista diante da dinâmica do funcionamento de uma casa. Então, se essas mulheres elas são, de fato, responsáveis por toda a estrutura da casa, ela tem que mostrar tudo isso, né? Nunca vi uma Threadwife levando lixo para ser descartado, enfim, fazendo algo que exige e que nos desgasta de forma direta. Sobre este assunto, acho que vale a pena conversar com uma pessoa muito interessante, interessada, que é uma entrevistada nossa aqui do canal, que é a Dili. Vamos combinar? E ela vem nos contar um pouco mais sobre esse novo fenômeno social a partir de um olhar antropológico. Acho que esse é um ponto importante. A gente falar de determinados assuntos e falar a partir de um lugar de estudo, de reconhecimento e de reflexão. Tá bom? Até a próxima!